como o professor Londonho falou, eu trabalho tanto a minha pesquisa de mestrado, como aqui eu vou trabalhar a partir de uma perspectiva feminista. E o que isso significa? Trabalhar sob uma perspectiva feminista é, primeiro, analisar como os conceitos básicos que a gente trabalha estão imbricados com naturalizações em relação ao gênero. Ou seja, como é que certas hierarquizações e submissão da mulher já estão considerados de forma naturalizada ali, portanto não são discutidos. Então, quando a gente... aqui eu coloquei só um roteirinho para a gente ter uma ideia do que é que eu vou tratar, mas eu vou pular ele, tá, gente? Vocês só dão uma olhadinha por cima. Então, quando a gente está falando em Estado laico, eu lembro na discussão com o professor Londonho, quando eu fiz a disciplina, a gente discutiu bastante a questão da laicidade. Mas, para a gente é muito importante a gente discutir antes essa palavrinha aqui, o Estado. Como é que esse Estado vai se formar e aí sim analisar isso sob uma perspectiva de gênero. Então a gente tem que ter em mente que o Estado laico ele vai nascer numa ruptura com o modelo político absolutista, o Estado como um todo. Ele vai nascer nessa ruptura com o modelo político absolutista, que por si só é patriarcal, e ele vai ser fundamentado em discussões sobre o contrato social. Então, o que é esse contrato social? As narrativas canônicas do contratualismo dos séculos 17 e 18 contam que os seres humanos partiram de um hipotético estado de natureza em que não havia hierarquia e todos eram livres e iguais. No entanto, tal estado era ruim, impedindo que houvesse segurança e progresso para Hobbes, Locke ou Kant, ou instável, caminhando rumo à própria dissolução, como era para o pensamento de Rousseau. Assim, as pessoas no estado de natureza percebem que é necessário que elas se associem, formando uma comunidade e dentro dela estabelecendo formas de exercício da autoridade de uma maneira que varia de pensador para pensador. Então, agora a gente tem que começar a pensar qual é o contrato sexual que está implícito no contrato social. A dominação dos homens sobre as mulheres e o direito dos homens de desfrutar de igual acesso sexual às mulheres estão em questão na produção do pacto original. O contrato social é uma história de liberdade. O contrato sexual é uma história de sujeição. O contrato original constitui tanto a liberdade quanto a dominação. A liberdade dos homens e a sujeição das mulheres são criadas por meio do contrato original. E a natureza da liberdade civil não pode ser entendida sem a metade faltante da história, que revela como o direito patriarcal dos homens sobre as mulheres é estabelecido por meio do contrato. Quem vai dizer isso é a Carole Pateman, que é uma contratualista britânica, que vai fazer uma análise justamente sobre como o contrato sexual ele não é discutido dentro do contrato social. O trabalho da Pateman ele tem várias críticas dentro do círculo feminista, inclusive. Mas para a gente aqui ele vai ser interessante porque ele vai levantar muitas coisas sobre como a religião estava imbricada nesse processo, ainda que no processo do iluminismo e tudo mais, estivesse ocorrendo uma cisão com a religião e o poder religioso. Então, o que é que está em discussão no contrato social? Os direitos individuais e os direitos e o governo em si. Então, esses limites que estão entre todos os direitos fundamentais do indivíduo e a alienação desses direitos para se viver em sociedade. O que é que não está em discussão? As mulheres estão ausentes do pacto de associação, seja em razão de sua inferioridade natural, conforme pontuam Locke, Rousseau e Kant, seja por motivos circunstanciais. O Hobbes, por exemplo, ele entende que a mulher é originalmente igual ao homem, mas só se fragiliza quando ela tem que assumir a responsabilidade de cuidar dos filhos. Então, dentro de toda essa discussão, a gente precisa entender como foi essa transição do modelo absolutista patriarcal para esse contrato social que vai gerar esse Estado que a gente conhece hoje. Então, existe toda uma discussão que vai acontecer na época entre alguns autores, e aqui eu trouxe duas pontuações. A do Robert Filmer, que ele é um defensor do absolutismo e um defensor do pensamento patriarcal, e o Locke. Então, o Robert Filmer ele vai dizer o seguinte, o argumento dele é: Deus concedeu a terra a Adão, que alegou como herança seu filho primogênito. O monarca inglês seria o primogênito dos primogênitos de Adão, governando seus súditos de forma irrestrita como o patriarca governa a sua casa.
O contra-argumento de Locke: multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez, entre as dores dará à luz os filhos, a paixão arrastar-te-á para o marido e ele te dominará. Gênesis. Bom, são todos argumentos religiosos que estão dentro de uma discussão em torno do contrato social. Há ainda uma discussão do Locke: Deus não concede nenhuma autoridade a Adão sobre Eva ou aos homens sobre suas esposas, mas determina que ela estivesse submetida ao esposo, tal como vemos que geralmente as leis da humanidade e os costumes das nações assim deliberam. Então, nesse momento, a Pateman ela vai dizer o seguinte: é nesse momento que a gente sai de um processo em que o patriarca tem o domínio sobre a população como um todo e em que é inaugurado um patriarcado moderno onde vai existir a igualdade entre os homens e uma igualdade inclusive no que se refere à sua soberania coletiva sobre as mulheres. Esse conceito de um patriarcado moderno, também dentro de toda a teoria feminista, ele é bastante discutido e há inclusive a discussão se há sentido em continuar a se falar em patriarcado hoje em dia. Essa é uma discussão que eu não vou adentrar aqui, mas o que é importante a gente entender com esse processo? Que dentro do poder absolutista passou várias formas de dominação masculina de forma impessoal, são estruturas impessoais que elas vão passar a existir, a vigorar através de legislações e etc. A Pateman ela vai colocar justamente o seguinte: que alguns preconceitos eles vão ser superados, mas quando a gente passa a entender que mulheres, trabalhadores, pessoas negras, pessoas indígenas também devem ter acesso à cidadania plena, a gente retira cláusulas, mas o resto do modelo continua intacto, ou seja, a gente não discute o restante do modelo. Por que ela está colocando isso? Porque, com o passar do tempo, essa ordem liberal ela sanou essas exclusões. Então, por exemplo, não só mulheres eram excluídas desse pacto social, trabalhadores também eram, porque segundo o que se pensava à época, por algumas pessoas que detinham o poder, quem é trabalhador não é patrão. E isso é um demonstrativo de que essas pessoas não têm racionalidade suficiente para estar no pacto social. Então, por aí a gente já vai entendendo um pouco como é que acontece essa dinâmica em que o cidadão abstrato, ele vai ser sempre entendido como homem branco burguês europeu. E aí a gente tem que começar a pensar esse Estado democrático brasileiro. Eu vou tratar aqui a partir do giro decolonial. Então, o giro decolonial, pela Tula Pires, ele se trata de uma abordagem que, além de trabalhar as origens do colonialismo, pretende traçar as continuidades das estruturas de dominação econômicas, políticas e culturais fundadas nesse período e reproduzidas na contemporaneidade. Nesse sentido, a crítica ao eurocentrismo e a sua adoção como modelo de universalidade é crucial para esse projeto. Há ainda uma crítica vigorosa aos padrões de normalidade que definiram até então os de dentro e os de fora. Nesse sentido, é explicitada a vinculação entre colonialidade e modernidade e as hierarquias raciais, de gênero, religiosas, de normalização da sexualidade e de apropriação da natureza que se impuseram no continente americano desde o século XV. Então, o que a Tula Pires ela vai colocar? Ela vai situar a gente para o seguinte: nós importamos um modelo de Estado europeu que cabia para as sociedades europeias daquela época. Nós somos, ou éramos, aquela época, como a Europa? Não. Nós tínhamos uma diversidade de povos residindo no nosso território. Nós tínhamos uma diversidade de cultura, nós tínhamos uma diversidade de organizações sociais, nós tínhamos um processo de submissão já acontecendo e um processo de exploração já acontecendo. Mas o que é que aconteceu? Nós adotamos esse modelo europeu e automaticamente nós entramos em um processo de conflito com toda a população e toda a diversidade da população que existia no nosso território na época. Então, aqui a Pires ela vai trazer uma citação do Marcos Queiroz, em que ele faz um paralelo sobre como nós sempre adotamos como referencial a Revolução Francesa e falamos muito pouco sobre a Revolução do Haiti. E ele contextualiza de que forma a adoção desse modelo de Estado democrático ele vai se dar também por um temor de que acontecesse no Brasil
o que estava acontecendo no Haiti, que é a inscrição da branquitude nas raízes do constitucionalismo brasileiro estrutura sua identidade ao longo da história, na medida em que permeia e se vincula as narrativas oficiais às práticas das elites, à reprodução do aparato burocrático, às dinâmicas de controle social, às formas de administração de genocídios e aos instrumentos político-jurídicos de demarcação subalternizante da raça. Então, esse processo democrático, se a gente não tenta compreender a influência do que estava acontecendo na Revolução do Haiti, a gente vai ter muito pouco de compreensão dessa dinâmica de formação do nosso Estado de direito no país. Para a gente entender, então, o nosso país, né? Todo o nosso processo, a gente vai voltar um pouquinho e vai lembrar do que estava acontecendo no período colonial. Então, no período colonial, eu vou trazer aqui a Zeca, que não tem como não trazer a Zeca, né? Então, a Zeca ela faz uma análise de todo o período colonial, de toda a relação, como o catolicismo no Brasil foi se organizando em relação às mulheres. Então, as mulheres indígenas, elas vão, primeiro, e antes de qualquer coisa, elas vão ser estupradas. Isso é uma máquina de guerra, isso é uma forma de submissão que não vai submeter apenas essas mulheres, mas ele tem um aviso político em torno disso, e isso, infelizmente, acontece até hoje. A gente tem o Congo, por exemplo, em que o estupro ele é uma ferramenta de guerra, talvez a mais cruel. Então, as mulheres indígenas elas vão ser incorporadas nesse projeto colonial em um contexto de escassez de mulheres brancas. Elas têm seus corpos apropriados para um trabalho reprodutivo e produtivo. E elas são incorporadas também ao trabalho de evangelização, pois o seu conhecimento da língua indígena e da cultura de seu povo é fundamental ao trabalho de conquista de novos cristãos entre os índios. Dentro do contexto espanhol, por exemplo, as mulheres brancas foram trazidas com uma missão, inclusive, de nortear e normatizar as mulheres indígenas. Então, você tem uma situação das mulheres brancas sendo também fortemente agressoras das mulheres indígenas e das mulheres negras. Aqui no Brasil isso também acontece, mas no Brasil nós temos menos mulheres brancas da elite vindo para o Brasil. Nas colônias espanholas já não é tanto assim. Então, por isso que dentro também do círculo feminista, de quem estuda e trabalha numa perspectiva feminista, nós temos tantas discussões sobre a interseccionalidade de raça, de classe, de uma série de questões, porque só o feminismo, como a gente conheceu vindo da Europa e dos Estados Unidos, não dá conta de todo esse processo. As mulheres brancas no período colonial, elas vão ser enviadas pela colônia como uma estratégia para também resolver o problema do concubinato, porque na época esse era o modelo oficial, né, digamos assim, oficial não, muito pelo contrário, ele era o comum, e era necessário formar famílias. Então, quem vai vir? Mulheres brancas, pobres, órfãs ou prostitutas. E isso vai acontecer somente em 1549. Então, antes disso, a gente tem navios chegando com homens e eles estão encontrando quem? As mulheres indígenas. As mulheres negras no período colonial, elas vão sofrer uma outra relação do ponto de vista da Igreja Católica e do catolicismo, porque não há interesse em formar essa família negra. Muito pelo contrário, a formação de famílias negras, ela também pode ser uma forma de organizar essa população e fomentar revoltas e tudo mais. Então, há um interesse para que esses laços não aconteçam. Então, a relação, o que acontece com as mulheres negras é o trabalho, da mesma forma como com as indígenas, tanto o trabalho de produção como o trabalho de reprodução, né, de produção de novas pessoas para serem escravizadas.
Mas, diferente do que acontece com as mulheres indígenas, não há esse interesse em evangelizá-las e em trabalhar com elas a formação de famílias. Isso é uma coisa que vai acontecer somente com as mulheres indígenas e as mulheres brancas. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a tal laicidade no Brasil. O marco legal a gente tem em 1890, o Decreto do Rui Barbosa. Depois a gente já vai ter o que está vigorando hoje, Constituição de 1988, artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E aí eu quero lembrar que se alguns preconceitos são superados e passamos a entender que elas devem ter acesso à cidadania plena, basta retirar a cláusula que as proscreve e o resto do modelo continua inalterado. Eu mantive essa frase exatamente da mesma forma, ainda se referindo às mulheres, para a gente ver como certos mecanismos eles vão aparecer em diversos setores. Então, quando a gente está falando da questão da liberdade religiosa, isso se aplica da mesma forma. Então, as mulheres, já que estamos falando ainda sobre uma perspectiva feminista. Estabelecimento da família nuclear urbana e a construção ideológica da mãe dedicada ao lar, da esposa fiel, como figuras ideais. A casa grande, autossuficiente dos tempos coloniais, reorganizou-se interna e externamente. A família restringiu-se ao espaço físico da casa, que diminuiu, aproximando os membros da família na intimidade do lar. A família converteu-se de grande corpo socioeconômico em célula da sociedade. Educar e formar a boa dona de casa e a mãe de família exemplar foi um dos objetivos primários da educação das jovens. Através da rede de escolas católicas, a Igreja assumiu crescente importância nesse processo. De novo, isso vai ser prioritariamente falando de mulheres brancas de classe média alta. As mulheres brancas pobres, as mulheres negras não tinham tanto acesso à educação. Então é um processo diferente. Mas aqui a gente vai começando a compreender também de que forma que a Igreja permaneceu na formação e atuando diretamente na manutenção do poder no país. E aí, nós temos em 1890 a primeira vez que a gente fala em um Estado laico. Um Estado que deveria não estar tomando nenhuma religião como referência e nem advogar ou barrar nenhuma religião. Mas, em 1962, nós tivemos o Estatuto Jurídico da Mulher Casada. Então vamos ver algumas coisinhas que aconteceram nesse Estatuto Jurídico, que foi considerado um avanço na época para as mulheres. O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher no interesse comum do casal e dos filhos. A mulher assume com o casamento os apelidos do marido e a condição de sua companheira, consorte e colaboradora dos encargos da família, cumprindo-lhe velar pela direção material e moral desta. A mulher não pode, sem autorização do marido, praticar os atos que este não poderia, sem consentimento da mulher, alienar ou gravar de ônus real os imóveis de seu domínio particular, alienar os seus direitos reais sobre imóveis de outrem, contrair obrigações que possam importar em alienação dos bens do casal. E a mulher que exercer profissão lucrativa distinta da do marido terá direito de praticar todos os atos inerentes ao seu exercício e à sua defesa. O produto do seu trabalho assim auferido e os bens com ele adquiridos constituem, salvo estipulação diversa impacto antinupcial, bens reservados dos quais poderá dispor livremente com observância, porém, do preceituado na parte final do artigo 20 e nos incisos 2 e 3 do artigo 242. Então, se a gente está tendo isso em 1962 sendo colocado como lei, isso significa que até então a mulher não podia fazer isso. Uma mulher, até essa altura do campeonato, ela não podia exercer uma atividade remunerada, pelo menos não pela legislação, e ela também não poderia receber herança. E isso tudo por quê? Porque a submissão da mulher, aquela que a gente já estava vendo desde lá atrás, desde a discussão do contrato social, ela sempre foi dada como um fato natural. A mulher casada pode livremente exercer o direito que lhe competir sobre as pessoas e os bens dos filhos, de leito anterior,
Desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal que o marido tenha gravado ou alegado sem sua outorga. Anular as fianças ou doações feitas pelo marido com infração dos dispostos nos incisos do número 3 e 4 do artigo 285. Reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis doados ou transferidos pelo marido à concubina. Esse direito prevalece, esteja ou não a mulher em companhia do marido e ainda que a doação se dissimule em venda ou outro contrato. Dispor dos bens adquiridos na conformidade do número anterior e de quaisquer outros que possua, livres da administração do marido, não sendo imóveis. Promover os meios asseculatórios e as ações que, em razão do dote ou de outros bens seus, sujeito à administração do marido, contra este lhe competirem. Praticar quaisquer outros atos não vedados por lei. Então, até 1962... a gente ainda não via a mulher com a liberdade de praticar atos não vedados por lei. O que significa que as mulheres estavam cada vez mais restritas, apesar da gente estar vivendo num estado laico. E agora, nesse momento, como é que a coisa funciona? Então, em 1988 foi quando a Constituição passou a prever que homens e mulheres são iguais perante a lei. Até então isso não existia, tanto é que a gente tinha a lei de 1962. Mas, até hoje, a mulher casada ainda precisa ter autorização do marido para realizar uma laqueadura. Muitos planos de saúde ainda exigem a autorização do marido para a colocação do DIU, dispositivo intrauterino. A interrupção da gestação só é permitida em algumas situações previstas por lei. E recentemente foi definido que um genitor que assassine a genitora não pode ter a guarda dos filhos. Lembrando que a gente vive no 5º país em feminicídio no mundo. Então, o que significa discutir tolerância religiosa no Brasil? É preciso ter em mente que o modelo de Estado implantado no Brasil já naturalizava a submissão de alguns seres humanos em relação a outros, que foi importado um modelo de Estado produzido para uma sociedade e cosmovisão específica, ignorando-se a multiplicidade de populações, formas de construção de sociedade e cosmovisões existentes no território brasileiro. E para discutir a tolerância religiosa no Brasil, é necessário pensar quem eram as pessoas incluídas no pacto social e a quem esse contrato social foi imposto. Quando analisamos sob essa perspectiva, percebemos que a violência e a intolerância religiosa se dá primeiro por força do próprio Estado, que falha tanto pela ação, ao promulgar leis que na verdade não são laicas, como pela omissão ao não produzir políticas públicas capazes de promover a segurança de todas as vertentes religiosas. Por fim, eu quero trazer de novo uma observação muito importante da Tula Pires. Não se trata de aniquilar tudo que foi produzido pela branquitude, como a própria branquitude fez com os saberes das populações negras e indígenas, mas de situá-la como apenas um entre os vários modos de saber e de existir, em vez de tomá-la como uma referência detentora do saber correto. E é isso, gente. Obrigada.